tal. Então, o templo estava dividido em três espaços, quer dizer, um espaço que era aberto aos fiéis em geral, o espaço inteiramente fechado da sala hipostila, que só os sacerdotes tinham acesso, e finalmente, ali aquele último espaço, tal, eram as celas das estátuas das divindades, quer dizer, do Amon, da esposa do Amon e do seu filho, tá certo? Então é isso, uma vez por ano, a estátua ela era tirada da obscuridade, porque nas celas que guardavam as esculturas que era o espaço dos deuses, essas celas eram inteiramente escuras, elas só eram iluminadas por uma chama. Aí isso tinha um significado, significava que, na realidade, os antigos egípcios associavam o caos à escuridão e havia a crença que a passagem do caos para o cosmos, quer dizer, o cosmos é um mundo regrado, foi o resultado de uma ação da divindade sobre a obscuridade. Então, quer dizer, o deus Amon, ele é uma espécie de ordenador do caos, e é por isso que a sua cela vai estar constantemente mergulhada na escuridão. É porque ele é a divindade que controla a escuridão e que, portanto, que controla o caos. Então é por isso que não há luz nas celas do deus Amon. Ali é apenas uma chama, tal, mas uma vez por ano essa estátua vai sair, ela vai subir o rio Nilo em direção a Luxor. Olha, o que ocorre, pessoal, que aqui, olha, nesse desenho de Luxor, na verdade o templo era magnífico. Por que o templo era magnífico? Por causa da multiplicidade dos pilones, está vendo? Você tem um pilono aqui, um pátio interno, um outro pilono aqui, esse pátio, pilono, pátio, vocês estão vendo? Olha o número de pilonos e olha o número de pátios, tal, tá legal? E aqui também você tem um dromos, tá vendo aqui, ó? Aqui, vocês estão vendo? Aqui é uma avenida circundada por esfinges, aqui também, olha, uma avenida circundada por esfinges. Havia um dromos que ligava o Karnak a Luxor. De Karnak a Luxor são 3 quilômetros, então havia uma esplanada, quer dizer, essa avenida que se chama Dromo. Dromo é uma palavra grega que significa caminho das almas, tá legal? Que ligava um templo ao outro, Karnak a Luxor. Karnak está mais ao norte, Luxor mais ao sul. O grande templo é Karnak. Luxor era uma capela simplesmente, mas uma vez por ano o Amon visitava Luxor, porque ele saía, tinha um cômodo também, aqui uma cela que guardava a barca do sol, e aí ele saía da sua cela, aí eles iam aqui em direção ao rio Nilo, tal, aí a estátua era colocada num barco, chamava-se o barco do sol, barco solar. Ele subia o rio Nilo, os 3 quilômetros, aí ia até a capela de Luxor. Mas o grande templo, sem dúvida alguma, é o templo de Karnak, tá legal? Então, olha, o templo se dispõe de uma maneira simétrica, um eixo simétrico, tá vendo? Olha aqui, olha, se nós traçarmos aqui é uma entrada por um dos pilonos, tal, está vendo? E a correspondência, efetivamente, dos dois lados. À medida em que os fiéis andam pelo dromos e atravessam o pilono e entram no pátio, os espaços vão ficando cada vez menores e fechados. Primeiro, você tem no dromos, que é inteiramente aberto e invadido pelo sol, aí eles vão se fechando cada vez mais até a cela dos deuses, que não tem luz, tá legal? É apenas mantida por uma chama. Então, os espaços no sentido longitudinal, os espaços vão se fechando e aí vão ficando cada vez menos iluminados. Quer dizer, o pátio, o dromos é muito iluminado, o pátio é menos iluminado, a sala hipostila com menos luz, até a cela dos deuses que não tem luz nenhuma. E ao mesmo tempo os espaços vão ficando cada vez mais circunscritos, fechados, etc. Tal. Então é isso. Esse é o templo do Novo Império. Aqui são as ruínas de Karnak. Nós vimos ali as ruínas de Karnak, tal, ali a sala hipostila, tá vendo? Ali, ó, a entrada, uma das entradas, está o pilono, ali a porta central, tal. Na frente dos pilonos, além de esculturas representando os faraós, havia também os obeliscos. O obelisco é um ícone solar. A ponta do obelisco era feita de ouro. É porque ela captava a luz do sol e irradiava essa luz sobre a terra. Então, na frente dos pilonos, ou na frente das torres,
havia também os obeliscos, tá legal? As frentes elas eram decoradas. Aqui, olha, é um dromo, novamente Karnak, tal, e ali é a entrada. Vocês se lembram da sucessão de pilonos? Você tem vários pilonos em Karnak e tal. E aqui uma das entradas, olha aí, que ela é antecedida por essas esfinges que tem a cabeça de carneiro. Caso específico, outro dromo, as esfinges têm, são representadas com rostos humanos. Aqui, ó, um outro templo, é o templo de Luxor. Eu disse que Luxor, Karnak está mais ao norte, Luxor ao sul. Você se lembra? Na margem direita do rio Nilo. Uma vez por ano, a estátua do deus sai de Karnak, sobe o rio Nilo até Luxor. E aqui é um pilono de Luxor. Mas o grande templo é Karnak. Luxor, embora seja formidável, grandioso, etc. tal, Luxor era apenas uma capela do deus Amon. E aqui tem um obelisco, tá? Como na realidade os templos se dispunham de uma maneira simétrica, e aqui é um dromo, e o dromo divide o templo em duas partes semelhantes, simétricas. Percebo que está faltando aqui à nossa direita um obelisco. Sabe onde está esse obelisco? Está na Praça da Concórdia, em Paris. É o templo de Luxor. Em 1834 ele foi instalado em Paris, aquela praça belíssima, tal, que era a antiga Praça da Guilhotina. Só como a França quer esquecer o seu passado revolucionário, a Praça da Guilhotina, onde os caras guilhotinaram milhares de pessoas, atualmente, olha o nome estranho. O que você acha, Aroni? Praça da Concórdia. A praça onde eles matavam, agora chama-se Praça da Concórdia. E imagina o que tem no centro da Praça da Concórdia. Um obelisco que eles roubaram de Luxor. Eles levaram o transporte do obelisco de Luxor para Paris. É como na França tudo é motivo de pesquisa, né? O número de livros que já foram escritos só a respeito do transporte do obelisco é uma coisa impressionante. Mas ele é legal, viu? Fica ali na casa. Você conhece? Ali a Praça da Concórdia, está o grande obelisco da Concórdia. Bom, então aqui, olha, eu esqueci de dizer para vocês, que o Novo Império ele vai usar um tipo de rocha diferente, tal, que vai permitir que as construções ganhem grandes altitudes, tal, que é o arenito. Eles começam a explorar ali as jazidas de arenito. Aqui, ó, então, essas construções são o arenito. Aqui é novamente aquilo que nós estamos vendo, é a entrada de Luxor, tá vendo? Aqui é o Dromos, olha ali as esfinges, a Avenida das Esfinges, etc. tal. E lá, ó, estão vendo as colunas? As colunas, elas sustentavam o quê? Elas sustentavam uma espécie de teto, que era uma espécie de abóbada solar, a abóbada celeste, e eram chamadas salas o quê? Salas, fala, ela vai se lembrar, hein? Mas essas salas, elas eram reservadas a quem? A quem, Marcos? Quem que é essa? Hein? As salas hipostilas. Aos sacerdotes. Depois das salas hipostilas havia lá as celas que guardavam as estátuas dos deuses. Aqui é Luxor, aquela que nós vimos atualmente, mas num outro ângulo, tá vendo? Olha lá, lá o pilono. Estão vendo aquele dromo lá, aquela avenida? Aquela avenida comunica Luxor com Karnak. São 3 quilômetros, tal, tá certo? Lá os pilonos, lá o pátio, ali a sala hipostila e aqui, olha, a cela das divindades. Aqui tem um aspecto extremamente curioso, é que no século XIII, dentro de Luxor, foi construída essa mesquita. Vocês estão vendo a mesquita aqui? Aqui é a mesquita. Na Idade Média, o Egito vai ser dominado pelos árabes, tal, então os caras construíram uma mesquita dentro de Luxor. Olha a mesquita como é alta, tá vendo? Que indica que Luxor devia estar, na época, no século XIII, coberta pela areia, né? Ela devia estar assoreada. Olha como é alta a mesquita aqui. Então, a mesquita dentro de Luxor. Então, olha, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é a sala hipostila de Luxor. Bom, qual é o elemento estrutural mais importante da arquitetura do Novo Império? É a coluna. Os gregos, eles vão assimilar
a coluna egípcia. Pense no Pártenon, não é isso? Toda a sustentação do Pártenon, na Acrópole ateniense, a sustentação do edifício a sustentação é feita por colunas. Então aqui são colunas, tá vendo? Você tem o princípio da arquitetura que também vai ser grega. Quer dizer, cargas e sustentáculos visíveis sem utilização de arcada. Você não tem arcada. Você tem ali as arquitraves, está vendo os pesos, e aí o que sustenta, na realidade, o teto da sala hipostila são as colunas. Essas colunas, a princípio, foram construídas de blocos inteiriços de pedra, mas isso limitava a altura. E a característica da arte egípcia, que a arte egípcia ela é monumental, a arte grega não era. A arte grega era antropocêntrica, antropoplástica. Os gregos antigos, eles utilizavam a escala humana como ponto de referência para a construção das suas obras, para a elaboração das suas obras de artes. Agora, a arte egípcia é arte para a eternidade, ela está ligada ao império, ao faraó, que é considerado uma divindade e tal. Então ela tem esse traço, essa característica, que é da monumentalidade, no sentido de escala, quer dizer, é uma arte monumental, que rompe com a escala humana. Ela é o contrário que será a arte grega. A arte grega será feita considerando a escala humana, a arte egípcia não. Ela rompe com as limitações da escala humana, ela é grandiosa, ela é uma arte vinculada às concepções de divindade, tal, o faraó, o Deus vivo, etc. Tal. Então, por essa razão, as colunas elas começaram a ser feitas de blocos. Você corta o bloco de arenitos, estão vendo? Bloco, e vai sobrepondo o bloco. Você corta um bloco e vai sobrepondo. Eles vão construindo justamente, por exemplo, eles colocam os primeiros blocos, aí enche de areia aqui, tal. Eles fazem quase um patamar de areia. Aí coloca o segundo bloco, aí mais um pouquinho de areia. Eles vão efetivamente subindo, tal. Cortando as pedras em bloco, é possível haver o seguinte cálculo da dimensão do bloco, do bloco e da altura e do peso a ser sustentado. Porque se o edifício, no caso específico, se o templo for muito alto, a dimensão do bloco de arenito, ela tem que ser maior, tá legal? É isso. Se o peso que tiver que sustentar ser maior, evidentemente você vai calcular justamente o tamanho do bloco. Quando eles começaram, na realidade, a construir as colunas em bloco, esses cálculos puderam ser feitos. Por outro lado, bom, aqui, ó, essa parte aqui da coluna é chamada de fuste. O fuste é formado por uma série de blocos. Aqui é o capitel, vocês estão vendo? O capitel sustenta as arquitraves. Aqui, esse capitel, ele tem a forma da flor do lótus. Por que ele tem a forma da flor do lótus? É porque o lírio d'água, o lótus, é considerado uma planta sagrada. Por que ela é uma planta sagrada? Acho que eu falei para vocês, não é isso? É porque o lírio, ele se abre assim que nasce o sol. Quando os primeiros raios do sol tocam no lírio, ele abre e exala um perfume. É quase como ele estivesse fazendo uma celebração ao Deus Sol. Então, no caso específico aqui dessa sala hipostila de Luxor, o capitel, ele é lotiforme, ele tem a forma do lírio d'água. Na verdade, na mitologia egípcia, havia a crença que as primeiras divindades, elas habitavam os pântanos. Então, os primeiros templos egípcios devem ter sido construídos com material perecível. Por exemplo, com coluna, com tronco de palmeira, tá certo? E as construções em pedra procuram reproduzir esse hábitat divino primordial. Agora, não sei se eu consigo me explicar. Então, você vai fazer em pedra, você vai reproduzir em pedra o ambiente do pântano. Então, as colunas em pedra seriam troncos de árvores e os capitéis seriam a representação das espécies vegetais. Então você tem capitel lotiforme, você tem capitel papiriforme, na forma do papiro, etc. Tal. Tá legal? Então é isso. Então essas são as colunas egípcias. Olha, aqui são colunas também de Luxor, que são colunas papiriforme. Aqui, olha, são colunas lotiforme e papiriforme. No caso específico, são capitéis lotiforme e papiriformes, quer dizer, eles reproduzem ali as formas vegetais. Mas acontece o seguinte, pessoal, olha,
no Novo Império, há uma dissociação entre a arquitetura funerária e o templo dedicado ao culto dos deuses vivos e o templo dedicado aos faraós, que eram considerados deuses vivos. E no século XV há uma rainha, há uma faraó, não sei qual seria o feminino de faraó, mas isso é uma característica muito egípcia, não é isso? Porque no Egito, isso distingue o Egito da antiguidade, que as mulheres conseguem se tornar rainhas, tal, e no caso específico da filha do Tutmose III, que foi o cara que conquistou grande parte ali da Ásia Menor, quer dizer, ele estendeu a conquista do Egito até a Síria, e a filha dele era Hatshepsut. E a Hatshepsut, quer dizer, uma rainha do século XV, ela constrói em Deir el-Bahari, é uma região na margem direita do rio Nilo, tal, nessa região desértica, ela constrói esse templo dedicado ao seu culto, que é um templo belíssimo. É o templo de Deir el-Bahari, construída por Hatshepsut. Veja que beleza, o templo, é uma ruína, não é isso? Do templo de Hatshepsut. Bom, esse templo, primeiro é que há essa direção, na realidade é o seguinte, olha, se ele é um templo, ele tem que ser antecedido por quê? O que vem antes? Quem é que se lembra? Antes de você entrar no templo, você tem um corredor. Qual é o nome que se dava aquele corredor? Se lembra? Chama-se dromos. O dromos era circundado por quê? Pelas esfinges. No caso do dromos do templo de Hatshepsut, lá no século XV, as esfinges eram de granito rosa e elas reproduziam o rosto da Hatshepsut. Evidentemente, nenhuma esfinge de granito rosa sobreviveu. Desapareceu absolutamente. O dromos é feito pela Hatshepsut, de fato feito pelo arquiteto de Hatshepsut. Esse templo ele é tão bonito, ele é tão extraordinário, que o nome do arquiteto chama Sinemu, que construiu o templo de Hatshepsut em Deir el-Bahari. Então você tinha o dromos, e aí você tem essa linha, essa direção, essas rampas que vão levar a 3 patamares. Estão vendo ali as rampas, tal, leva a 3 patamares. E aí, lá no último patamar, tem um templo escavado na rocha. Isso aqui é a montanha de Grez, ela é ocre, veja a cor da montanha, tal. E esse templo aqui é dedicado à deusa Hathor, que é aquela deusa com a cabeça de vaca, que é uma espécie de Dionísio, no caso de Dionísio do Antigo Egito, porque ela é a deusa vaca, ela é a deusa da embriaguez, é a deusa da alegria, ela é a deusa dos prazeres, tal. E o templo de Hatshepsut foi dedicado a Hathor, a deusa vaca. E ali, na verdade, o templo da Hathor está escavado na montanha de Grez. Então, o que é muito bonito aí é justamente essa harmonia de direção, essa ascensão gradual. Quer dizer, o fiel, ele atravessa o deserto, extremamente branco, etc. tal. Aí você tem essa ascensão gradual até chegar ao templo, que é escavado na montanha de Grez. Então é o seguinte, esse templo de Hatshepsut, ele é construído no deserto, numa região chamada Deir el-Bahari. E aí, olha, o que é extraordinário, efetivamente, esse templo, entre outras coisas, é a gradação das cores, porque, vamos voltar àquela ideia dos 2 eixos, quer dizer, a civilização egípcia, ela se define em relação a 2 eixos. Você tem esse eixo do rio que sobe, e você tem o eixo do sol que nasce e se põe. Então, o templo de Hatshepsut, ele se volta para o nascimento do sol. E as cores, elas se alteram dependendo do ângulo em que os raios do sol incidem sobre esse espaço geográfico magnífico, porque você tem também a magnificência do local escolhido. É quase que do cenário escolhido pela Hatshepsut e pelo seu arquiteto, que é o Sinemu. É porque eles escolheram o cenário, eles construíram um templo justamente ao pé de uma montanha ocre. Então, ocorre o seguinte, quando o sol nasce, os raios do sol incidem justamente sobre a brancura da areia e também ali sobre o ocre da montanha.
E tá vendo? E tem ali uma linha de cerro muito bem definida, e no fundo você tem um azul muito profundo. Então acontece que o nascimento do Sol vai tocar sobre a areia branca, depois o Sol no zênite e o Sol se põe. Então você tem o branco, o ocre da montanha e o azul do céu, que se altera dependendo do momento, do local em que o Deus Sol, o Ra, a barca do Sol, ela passa sobre essa região, tá legal? Não sei se eu consigo me explicar. Então, por exemplo, o nascimento do Sol, ele incide sobre a areia branca e ele incide sobre a montanha de ocre, portanto as tonalidades serão diferentes. E aí o Sol no zênite, quando ele está no alto, ele toca na areia branca, tal, ela fica irisada, ela tem reflexos brancos, tal, que é a presença da divindade na Terra. Então você tem essa gradação de cores, o cenário é maravilhoso e a harmonia da direção é extraordinária, porque você tem essas rampas e o acesso gradual até o templo escavado na rocha, na montanha, ocre, dedicado à deusa Hathor, tá legal? A deusa da cabeça de vaca. Bom, aí, pessoal, olha, o que ocorreu é o seguinte, olha, aqui, olha, são esculturas monumentais. Essas esculturas estavam ligadas ao templo de Amenófis III, são chamadas colunas de Menon, tá legal? Amenófis III é o pai do Amenófis IV, que vai ser o faraó herege. Essas duas, bom, na verdade o templo sumiu, tá vendo? Aí tinha um templo e tinha os colossos dedicados que representavam o faraó Amenófis III, mas o templo desapareceu, ele foi destruído, ficaram os colossos, tá vendo? São esculturas que representavam Amenófis III, que se voltam para o nascimento do Sol. O que acontece é que elas são feitas com uma pedra, e essa pedra é dourada, então quando o Sol tocava nelas, havia reflexos dourados. E por outro lado, um desses colossos, uma dessas esculturas, assim que nascia o Sol, elas, talvez por um procedimento que ninguém sabe e tal, era possível que havia uma ventilação por um dos condutos existentes no interior de um desses colossos, e ela como se ela cantasse uma melopeia em homenagem ao nascimento do Sol. É por isso que esses dois colossos foram considerados pelos gregos uma das 7 maravilhas do mundo, não é isso? Eles são colossos porque são esculturas monumentais, tá vendo? Representam o Amenófis III, tem todos aqui, elas expressam todos aqueles princípios da arte egípcia, que é a frontalidade e tal, vocês se lembram lá, tal, a disposição a partir do seu ângulo de maior visibilidade e também pelo fato delas serem grandiosas, quer dizer, elas são monumentais. Olha as pessoas ali, os turistas perto delas, etc. Tal, tá vendo? Elas se colocam aí frontalmente. São os colossos de Menos. Ali havia um templo que desapareceu. Onde está esse templo? As pessoas saqueavam. As construções feitas aí ao lado, tal, é possível que muitas delas tenham utilizado o material do templo, que sumiu. Tá legal? É isso. Bom, ocorre que o filho do Amenófis III é o Amenófis IV. E o Amenófis IV, ele abole o politeísmo, ele estabelece o monoteísmo, ele tira a capital aqui de Tebas e passa a capital para Amarna. E a capital passa a se chamar aqui Taton, tá legal? Que chama-se o Horizonte de Aton. Bom, aí o Akhenaton, ele não é mais o Deus vivo, ele é Akhenaton. Akhenaton significa que ele é o agente de Aton na Terra. O Deus é o Sol, é o disco solar, tá legal? A representação pelo disco do Sol, e ele representa o Deus Sol na Terra, quer dizer, ele não é o Deus vivo. E, portanto, as manifestações artísticas do período armaniano, lá no século XIV e tal, do período do Amenófis IV, elas são mais realistas, porque, quer dizer, você pode retratar o faraó de uma maneira mais realista do que eram retratados os faraós anteriores, porque os faraós anteriores eram considerados divindades, e o Akhenaton não. O Akhenaton, ele não é Deus, ele é o representante de Deus, ele é o agente de Aton na Terra, tá legal? Então você tem um maior realismo na arte armaniana, tá? Nas representações do Akhenaton,
que o Amenófis IV, de uma de suas esposas, que é Nefertiti. A Nefertiti é uma das rainhas do Akhenaton, que é o faraó herege. O que ocorre é que ninguém sabia da existência desse faraó herege até o século XIX. No século XIX, os caras começaram a desconfiar que teve um faraó revolucionário. E aí, em 1912, alguns arqueólogos alemães, fazendo escavações em Amarna, aí foi o grande lance, a grande descoberta da arte armaniana e do Império Monoteísta só ocorreu em 1912, por causa de escavações feitas por arqueólogos alemães. O que explica o fato de aquele calcário pintado que representa Nefertiti se encontrar no Museu de Berlim, né? Porque foram os arqueólogos alemães que, trabalhando nessa região, aí encontraram vestígios do Antigo Império. Bom, se vocês perguntarem, mas por que os vestígios sumiram? Dá para explicar, não dá? Hein? É fácil. A arte no Antigo Egito, ela existia para quê? Para garantir a continuidade da... Hein? Fala. Para garantir a continuidade da vida, da existência, tal. E como você decreta a morte de um personagem, de um faraó? De que maneira você pode... Hein? Fala, Thalita, hein? Destruindo as suas imagens, tal. Então, Amarna, Akhenaton, foi destruída, os sinais do Amenófis IV, da Nefertiti e tal, foram completamente apagados. Isso aí em 1912, que esses arqueólogos alemães começaram a fazer escavações naquela região e ali encontraram alguns vestígios.